pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao vídeo de leituras do mês de janeiro. Esse mês eu li 16 livros, o que é muito incrível, né? Vocês vão ver que tipo de leitura eu escolhi, teve uns livros mais rapidinhos e tal, mas assim, o negócio é que eu sempre leio muito em janeiro, não sei o que acontece, janeiro tem assim 85 dias, né? Por isso que a gente lê muito. Pode ser. Só sei que janeiro é o mês que eu mais leio do ano, geralmente. Então, vou contar tudo pra vocês, o que eu li e as notas. Mas primeiro, já deixa o like no vídeo. Se inscreve se é novo por aqui, também seja muito bem-vindo. Ative notificações e use meus links que estão aqui embaixo. O meu link da Amazon, né? E o das outras redes sociais, tá bom? Vamos começar por ordem, tá? Primeiro livro que eu li lá no comecinho do mês foi O Livro do Conforto, do Matt Haig. Gente, assim, ó, pode ser que eu não lembre exatamente de todas as histórias, que é uma coisa muito comum na minha vida, porque eu sou bem esquecida, minha memória não é boa, mas tem vlog, tá? Tem vlog de todos esses livros, comentando de todos os livros, tá? Então é só vocês irem lá assistir os vlogs, tá bom? Livro do Conforto eu dei a nota 3,5, é daquele autor da Biblioteca da Meia-Noite, é um livro de frases, de não é poemas, poesias, mas são é meio autoajuda, assim. Ele, ó, eu marquei até aqui bastante coisa, mas eu não sei se eu vou ficar com esse livro. Eu tava pensando, sabe? Uma vez que eu tenha lido, eu não sei se eu vou ler de novo. Tem frases muito legais, principalmente porque ele passou por um período de depressão, então ele fala muito sobre esse assunto aqui. É um livro que pode te dar um up, assim, quando você tá pensando em coisas muito negativas, mas não é, assim, surpreendente, tá? Porque não é um livro de histórias, né? Então tem umas coisas legais, tem outras nem tanto, tem um pouco repetitivo, ele fala dos mesmos assuntos várias vezes, então assim, foi um livro que eu gostei médio, tá? Mas tá lido. Depois eu li um livro da coleção Romance de Hoje, Tudo Pode Mudar, dei a nota 4. Esse livro é um livro que é bem legal, assim, porque ele tem 3 protagonistas. A gente tem a S, que é a nossa protagonista principal, digamos assim. E o livro começa quando ela tá na casa do namorado, né? E a amiga dela vai lá e tal, e elas começam a conversar. E ela fala pra amiga que a família do namorado sempre faz, tipo, missivas de Natal. É uma coisa assim, tipo, enviam cartas contando sobre o ano e tal. Tudo muito falso, né? E aí ela e a amiga combinam de trocarem cartas, assim, e-mails, tudo sendo super sincera. E aí ela escreve, ela já tomou um vinhozinho ali e tal, ela escreve o e-mail e acaba indo dormir, não envia pra amiga. Quando ela acorda, a amiga dela tá ligando pra ela, o irmão dela foi dormir ali. E a amiga tá falando pra ela, olha, você mandou o e-mail para todos os seus contatos, inclusive o namorado e a sogra, porque ela falou super mal da sogra, ela trabalha com a sogra no consultório de odontologia, acho que é. Enfim, e aí ela vai lá e cobra o irmão dela por que ele fez isso, por que ele mandou o e-mail. E ele fica meio assim, não mandei. Aí nisso surge um carinha que é meio que amigo, meio que conheceu agora o irmão, mas ele levou ele pra dormir lá. E aí ele assume a culpa de que foi ele que mandou o e-mail, ela ficou odiando aquele cara, enfim. O namorado termina, ela tem que sair, ela encontra uma casa pra morar, e aí ela mora num lugar onde mora 2 outras pessoas, que é os nossos 2 outros protagonistas, né? É uma senhora, que é a dona, e um cara ali que ele era advogado e ele acabou largando porque viu que era um negócio muito do dinheiro, que ele não queria ser assim, e agora ele é jardineiro, ele faz umas outras coisas ali, então a gente tem um pouquinho da história dele, de romance dele, não com ela, tá? E ela começa a trabalhar num bar. E quem é o dono do bar? Oh, que coincidência! É o carinha lá que mandou o e-mail. Ai, gente, eu fico de cara com os livros de romance, tem coincidências, assim, uma atrás da outra. Eu fico pensando, na vida real existe tantas coincidências assim, será? Não sei. Enfim, aí ela vai convivendo com ele e tal, com muita raiva, depois vão acontecendo algumas coisas, tá? É um livro bem interessante, muda a todo momento, realmente tudo pode mudar na vida de todas essas pessoas, e foi bem legal de acompanhar, eu gostei bastante dessa leitura. Dei nota 4, acho que eu já falei, né? O próximo livro, eu não tenho aqui, vou colocar a capinha, tá? Que é o Primavera dos Sonhos, do Nicholas Sparks. Pra isso eu dei nota 3,5, fazia tempo que eu não li um livro do Nicholas. Eu era apaixonada por Nicholas antes do Enzo nascer.
E a minha história com o Nicholas é assim, né? Aí eu li todos os livros, eu tinha todos os livros. E aí quando eu engravidei, eu achei que eu nunca mais ia ler na vida. Vendi todos os meus livros. Todos. Então essa estante que vocês veem aqui, todos esses livros, eu tive que começar do zero. Então foi isso que aconteceu. Aos poucos eu fui adquirindo os livros, mas não tenho nenhum do Nicholas. Porque eu parei de gostar tanto assim dele, porque eu parei de gostar de romance, na verdade. Então, mas eu gostei de ter lido esse livro. Esse livro, apesar de no começo ser um insta-love demais ali, que irrita um pouco, a gente tem em contrapartida uma outra história, né? Ele é um agroboy, tá? E aí ele vai passar umas férias num lugar e ele também é músico, então ele acaba tocando ali e ele conhece uma garota que tá ali de férias, eles meio que se apaixonam e tal. Vão vivendo ali uma história de amor de verão, digamos assim. Em contrapartida, a gente tem o ponto de vista de uma outra mulher que tá fugindo do marido com o seu filho, então ela se disfarça toda, passa por lugares, tá sempre com medo, aquela coisa, aquela tensão. Então, as duas histórias vão caminhando paralelos até que elas se encontrem e daí a gente descobre o motivo. E é bem interessante, assim. Trabalha um assunto que é bem pouco trabalhado em livros, então acho que vale sim a pena dar uma chance para esse livro, tá? O próximo livro, aí o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer um vlog temático. Vlog temático não, meio que ler 4 livros em 4 dias. Foi isso. Então o primeiro livro que eu li Antes disso eu li Áureo. Terminei de ler Áureo porque eu já tinha começado no ano passado, tá? O Áureo. Dei nota 3,5 pro Áureo também. Eu me decepcionei, de certa forma, com esse livro. Eu achei que eu ia gostar muito mais. Ele foi lento, meio arrastado. Aqui a gente tem uma história que já é conhecida, que é do Rumpelstiltskin. E que ele transforma palha em ouro, né? Mas aqui o nome dele é Áureo. E é meio que um ser, uma coisa ali que não tá nem vivo, nem morto, não sei. E aí a nossa protagonista acaba sendo levada por um carinha ali, meio que um rei dos como que fala? O Erkling, o rei dos antigos. E aí ele quer porque ela acaba disfarçando, quando ele encontrar ela, mentindo que ela é capaz de fazer isso. Ela meio que fez uma mentira muito cabeluda. E aí ele levou ela pro castelo, botou ela numa masmorra e falou: você só vai sair daqui quando você transformar essa palha em ouro. E aí o carinha surgiu e aí eles ficaram muito amigos, etc e tal, né? Gostaram um do outro e ele transformou pra ela. Então, mas tem muitas outras coisas acontecendo aqui. Ela tem que dar uma coisa em troca cada vez. A última coisa que ela dá em troca é uma coisa muito importante. Ele tem continuação, tá? Não é livro único. Mas eu não sei o que faltou nesse livro pra mim. Eu esperava um pouco mais. Ele foi arrastado, sabe? Eu queria que ele tivesse sido um pouquinho mais fluido. Não sei, enfim. Aí sim, comecei o vídeo de 4 livros em 4 dias. O primeiro que eu li foi o Pinóquio. Eu dei nota 3 pra esse livro. É um livro bom, assim, não é um clássico maravilhoso que eu vou guardar sempre na memória, que, sabe, que se destaca. Mas o que eu acho interessante dos clássicos, e é uma coisa que eu sempre falo, a mesma coisa, que você acha que conhece as histórias e não conhece. Principalmente as que têm adaptação já, né, quase todas, assim, contos de fadas mesmo, né, mais Disney, assim, digamos assim. A gente acha que o Pinóquio é só um bonequinho feito de madeira e quando ele mente, o nariz dele cresce e ele quer virar menino. Mas muita coisa acontece aqui, altas aventuras, ele é enganado, ele mente pro pai dele, aí ele volta e ele encontra uma fada e ele vira um burro, tem muita coisa, gente. Não é só aquilo que a gente vê nas adaptações, não. Então é bem legal conhecer. Eu gostei de ter conhecido mais, fora que essa edição da Dark Side tá impecável, né? Tem ilustrações, ai, tá linda demais, imitando madeira. Aí o outro livro que eu li foi este conto aqui, Um Lugar Muito Distante. Para esse eu dei a nota 3 também, é uma história boa. Ele se passa naquele outro livro, na Ilha da Escócia, só que aqui é de um médico imigrante. Ele vem para esse lugar porque tá faltando muito médicos, ele é mandado para lá, só que ele tem tipo um segredo assim sobre a família dele que aconteceu e ele fica meio quieto. E aí a nossa protagonista tá com o pai dela doente e acaba se consultando nesse médico e eles ficam se conhecendo e aí vai rolando as coisas ali. Só que não tem final, quando a gente acha que tá ficando bom, assim, que realmente eles vão se conectar e alguma coisa vai acontecer, acaba abruptamente. Mas já tem um livro em pré-venda que é A Praia Infinita, que, pelo que eu entendi, vai ser uma continuação
do Pequena Ilha da Escócia e desse aqui. Vai misturar as duas histórias paralelas. Eu acho que vai ser bem legal, então, tá? Aí, outro livro que eu li nesta vibe de 4 livros em 4 dias, um livro por dia, né? O Amor Não Tem Nome. Pra esse eu dei nota 4. Eu acabei gostando bastante desse livro. Aqui a gente tem uma... Acho que ela é agente literária. Ela trabalha numa editora. É a editora da autora favorita dela, que escreve romances. E que ela se conectou super com essa autora. Foi muito importante pra ela quando ela perdeu a mãe dela. E essa autora escreve romances sobre amor e várias coisas assim. E ela gosta muito e agora ela vai ter que assumir a conta, digamos assim, né, dessa autora. Só que é uma autora estilo Helena Ferrante. Ninguém sabe, ninguém viu, ela não vai em lugar nenhum. E agora ela precisa, de fato, ter contato e fazer essa pessoa liberar os próximos livros, porque ela tá atrasada, na verdade, com o próximo livro. Então ela tem que... O emprego dela depende disso. Então ela marca um encontro com essa pessoa. E aí, quando ela chega no encontro... Aí o livro muda totalmente, então vocês vão precisar ler pra descobrir, tá? Mas eu saquei logo de início o que era, mas mesmo assim foi um livro legal, eu gostei, saiu um pouco do óbvio. E uma coisa muito comum que tá acontecendo, pelo menos comigo, que eu li vários livros de livro e editora e de agente literário e escritor, tipo, nossa, eu li vários livros assim e eu gosto bastante. Aí o próximo livro foi As Vitoriosas. Para esse eu dei 4,5. Eu gostei bastante dessa leitura. Uma leitura bem tocante, assim como A Trança, que é da mesma autora, né? O outro livro da mesma autora. Aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista. Ela é advogada e o cliente dela não conseguiu ser absolvido e ele acaba se jogando de um prédio lá. E ela fica muito abalada com isso, ela desmaia, vai pro hospital, ela tem um burnout. E aí os médicos aconselham que ela vá fazer algum trabalho voluntário, alguma coisa assim, que ela tenha um propósito. E aí ela não gosta muito da ideia, mas vai procurar ali e acaba achando um que fala para ser escriba. Uma coisa que ela gosta muito é escrever e ela acabou deixando esse sonho dela de ser escritora e tal para ela trás e acabou fazendo direito. E aí ela vai para esse lugar, né, fazer uma entrevista e tal, e acaba descobrindo que é pra ser escriba. Ela achou que era numa prefeitura, uma coisa assim, e ela acaba descobrindo que é um abrigo de mulheres. E aí ela não gosta muito da ideia, fica com medo, assim, mas ela acaba indo. E aí as coisas vão se desenrolando. É um lugar que existe de fato, uma história real. Quem criou esse lugar, a gente vai conhecendo um pouquinho da história, né, vai voltando no passado do ponto de vista dessa mulher, desse casal, na verdade, que criou esse Palais de las Fêmeas, de la Femme, que era pra abrigar, né? Fizeram, assim, nossa, fizeram só coisas boas essas pessoas, então a gente vai conhecendo um pouquinho da história, que é uma história real. Tá? A história da nossa protagonista de hoje, acho que não, mas é inspirada, né? E aí a gente vai vendo a história dessas mulheres que são tão sofridas, coisas que elas passaram, elas se apegando a ela. Ai, eu adoro esse tipo de história, gente, muito bom, gostei bastante. Aí eu comecei um outro vlog temático, lendo tag inéditos, tá? Primeiro livro que eu li deste vlog foi, chama aqui, Loucos por Livros, da Emily Henry. 4,5, por incrível que pareça, tá? Porque eu não imaginava que eu ia gostar desse livro, porque eu li Leitura de Verão, achei bem okzão, me irritou a protagonista. De Férias com Você eu abandonei na metade, e aí eu pensei, vamos ver se esse é o livro pra mim. Realmente foi o livro pra mim. Eu adorei esse livro, do começo ao fim. Ele conta a história também de uma agente literária, olha só, tá bem comum, né? E ela tem uma autora ali, né, ela é gente de uma autora que quer promover o livro e tal, e ela vai ter uma entrevista com este cara, que é o protagonista também. E ele acaba não querendo o livro, ele tá reclamando que ela tá atrasada e tal. Então, eles não se fecham muito ali. 2 anos se passam, o livro é publicado e tal, e agora ele tá trabalhando na editora que é o livro da mulher ali. É meio confuso, tá? Mas enfim. E aí o que acontece é que a nossa protagonista, esqueci o nome dela, a Nora, ela sempre acha que a vida dela é um clichê. Por quê? Só que ao contrário, porque os clichês de romance é que o cara larga a mocinha da cidade, bonita, empoderada, tal, que não quer muito saber de amor romântico, pela mocinha da cidadezinha pequena, que ele se apaixona e tal. Só que nesse caso ela é a mocinha da cidade, que é largada sempre. Os namorados dela sempre trocam ela por outra pessoa.
enfim. Então ela é essa pessoa. Ela acha muito engraçado. E a irmã dela convida ela pra elas passarem um tempo numa cidadezinha pequena, pra elas viverem esses clichês. E nessa cidadezinha pequena é a cidade onde se passa o livro daquela autora, que o cara não quis, mas ele tem um motivo por não ter gostado do livro, que tem a ver com essa cidade. Então elas chegam lá, se instalam ali num chalé e tal, tem uma lista das coisas que elas querem fazer. E aí ela dá de cara com quem? Com este cara. E aí ela vai descobrir o porquê que ele tá nessa cidade. Ela vai começar... Ai, fazia tempo que eu não bocejava nos vídeos, hein? Ai, me desculpem. E aí ela vai... tem interações com eles, vão começar a conversar de livro. Várias coisas acontecem. Eles têm muita química e é muito legal ver a relação deles, porque eles não querem se relacionar por causa de conflito, né? Profissional. Tem um lance com a irmã dela também, que a irmã dela não tá se abrindo, mas ela sabe que tem coisa acontecendo. A irmã dela tá grávida do terceiro filho, ela deixou o marido com as filhas e foi viajar com ela. Então, assim, tem coisas muito legais acontecendo. O humor é muito bom, não é nada forçado. Eu dei várias risadas com esse livro. Então, assim, leiam. Esse aqui eu garanto, os outros dois não, tá? Outro livro que eu li, então, nesse vlog foi O Mistério de Henry Pique. Eu não gostei muito desse livro. Pra ele eu dei 2,5. Quanto que eu dei? Dei 2,5 pra esse livro, porque o que acontece aqui? A gente tem uma biblioteca... A premissa é muito boa, tá? É tipo uma biblioteca, e uma parte da biblioteca tem livros esquecidos, recusados por editoras, né? O autor foi lá, né, tentou e não vai ser publicado, foi recusado. Aí ele pode ir lá, ele tem que ir pessoalmente levar esse livro pra lá, e esses livros ficam lá. E aí tem um casal aqui que é um escritor e uma agente literária, ou uma editora, enfim. Olha só como tá, parece que foi coincidência, esse foi o mês desse tipo de livro. E aí eles vão lá, descobrem um livro misterioso, que é As Últimas Horas de uma História de Amor, e descobrem que tá assinado por Henry Pique. Henry Pique é um senhor que era dono de uma pizzaria e já morreu. Aí eles vão entrevistar os familiares, né, a mulher e a filha, e eles falam, não, nunca ele vai ter escrito esse livro, não tem nem chance, tá? Daí acaba descobrindo que foi o cara que escreveu, e aí tem, desculpa, jornalistas no meio da confusão ali pra divulgar o livro, porque o livro vendeu, daí eles publicaram, né, daí o livro vendeu horrores e tal, mas tem muita coisa por trás. E aí, no final, tipo assim, mas quem, será que foi ele mesmo que escreveu? Quem que foi que escreveu esse livro? O que aconteceu com esse livro? Eu achei muito besta, então eu acabei não gostando. E o livro em si também não me atraiu, tá? A narrativa não rolou pra mim. Aí eu li Quando Acreditávamos em Sereias. Pra esse eu dei a nota 3,5. Eu comecei não gostando muito e terminei gostando mais. Aqui a gente tem duas irmãs. Uma delas morreu e a outra é médica. Ela mora lá numa cidadezinha que tem praia, eu não sei onde é que é. Santa Cruz. Não sei onde é que fica isso. Enfim. E ela acaba assistindo o jornal e vê a irmã dela lá. Só que a irmã dela morreu há 15 anos. E ela fica, não, tô imaginando coisas. Aí a mãe dela liga pra ela e fala, eu vi a sua irmã, então não tá imaginando coisas. E ela manda ela lá pra aquele local pra ir procurar a irmã. E ela acaba tendo que ir. Lá ela conhece um cara que eu adorei o romance dela com o cara, muito legal, curti bastante, assim. Só que ela é toda, sabe, ela é independente, então ela não quer romance, ela não quer nada. A infância dela foi muito difícil, os pais dela não davam muita atenção, ela tem muita mágoa da mãe dela. Tem um outro carinha ali na história que era meio que irmão adotivo delas, que tem muita importância na história também. Ela acaba se encontrando a irmã, a gente acaba tendo o ponto de vista da irmã dela também, como que tá a vida dela, ela trocou de nome, mas por quê, marido, filhos, assim. Então é uma história que se tornou bem legal depois, tá? O final é um pouquinho corrido, mas eu até que gostei de ter lido esse livro, tá? Comecei não curtindo muito, mas terminei gostando. E aí o último livro do vlog, eu dei nota 2,5 também, porque eu também não gostei desse livro, gente. Pelo amor de Deus. As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Assim. Ai, que livro chato. É um livro, eu achei que era um livro de mistério. E o que eu achava? Eu achava que, tipo, ia ter alguém que ia morrer 7 vezes e cada vez a pessoa tinha que descobrir alguma coisa, não sei.
de fato tem isso, mas é mais uma ficção científica, porque é tipo, o negócio do tempo vai e volta. As pessoas estão presas ali há muitos anos, mas eu não sei se é um lugar de fato ou é só na mente das pessoas. E aí o cara acorda, ele não sabe quem é, ele sabe o nome de uma mulher, mas ele fica perdido. E aí tem várias pessoas nesse local. Tem a Evelyn. E resumindo, tem um cara lá que com um médico da peste, assim, com aquela máscara, fala que ele precisa descobrir quem assassinou a Evelyn e trazer o nome pra ele, só assim ele vai conseguir sair desse lugar. E ele tem vários hospedeiros, então ele passa por 8 pessoas diferentes e cada pessoa tem, assim, peculiaridades e vai ajudar ele a desvendar esse mistério. E assim o livro vai. Nossa, eu demorei 2 semanas pra ler esse livro, é um livro gigante, tem quase 500 páginas, a letra é minúscula. E no fim, tipo, ai, é isso, e daí acabou, e tipo, ai, sei lá, não quero nem mais falar desse livro. Tinha tudo pra ser bom, a premissa era ótima, mas a execução não foi boa, tá? Próximo livro que eu li foi o livro do Justi Clube deste mês. Sabe aquele livro que você tem preconceito, que você torce o nariz quando alguém fala, ou quando você vê a capa e a premissa? Isso aconteceu comigo. Nada para ver aqui. E eu acabei dando 4,5, porque eu achei tão legal essa história, gente. Não tenham preconceito, tá? Ah, crianças que pegam fogo. Nossa, que coisa mais besta. Não. Não. Aqui a gente tem a protagonista, que é a Lilian. A Lilian, ela conheceu a Madison numa escola, uma escola, internato, assim, de garotas. Ela acabou conseguindo uma bolsa pra ir pra lá. E ela é a única, né, pobre, digamos assim, que tá ali, mas ela acaba se conectando muito com essa colega de quarto dela, que é a Madison, só que chega um ponto que a Madison faz cagada ali, e aí ela acaba tendo que assumir a culpa no lugar dela e é expulsa da escola. Elas ficam anos sem se ver, mas se correspondem por carta. Ela tem uma paixão nessa mulher. E aí o que acontece é que ela pede pra ela, oferece um emprego pra ela, pede pra ela cuidar dos filhos da primeira esposa do marido dela. Daí ela vai, né? Não tem nada a perder, porque ela não tem nada na vida, mora no sótão da mãe dela. Os empregos bem ruins. Ai, tá dando minhas costas. Bem ruim que ela tem, ela acaba indo pra esse lugar. E aí ela conhece as crianças, né? E elas falam, ó, as crianças pegam fogo, elas entram em combustão, não acontece nada com elas, mas, né? Enfim, eles estão com muito medo, então elas vão morar na edícula, digamos assim, do casarão deles. Ela tem um outro filho, essa Madison, com o cara, né, o senador. E ela vai ter que cuidar, a Lilian vai ter que cuidar deles. E aí a gente vai acabar vendo como que essas crianças vão se conectar com ela, como ela vai passar a amar essas crianças, a proteger essas crianças. Então é lindo de ver. Eu só queria um pouquinho mais do final também. Queria ver como que elas ficaram depois, sabe? Mas acabei gostando bastante dessa leitura. Aí eu li... Ah, gente, peraí. Eu li um livro depois naquele vlog. É que esse aqui eu li depois, mas daí eu fui gravando ao mesmo tempo. O vlog normal de leituras da semana e o vlog temático. Então eu li honra também para aquele vlog, tá? Eu não ia ler, eu, tipo, queria eliminar os livros não lidos da tag que eu tinha desejo de ler, na verdade, porque eu tirei alguns que eu não queria. Tirei e botei na lojinha da Shopee, link aqui embaixo. Mas os que eu queria, de fato, eu queria zerar pra começar a ler todo mês de novo, como eu fazia o livro da tag do mês. E aí sobrou esse aqui, eu pensei, vou encaixar ele no vlog, vou começar a ler e vou ver como eu me sinto. E acabei gostando bastante, esse daqui eu dei nota 4,5 também. Ele é um livro que fala de uma rivalidade entre hindus e muçulmanos. A gente tem a nossa duas protagonistas, na verdade, mas uma delas é jornalista e a outra é uma mulher hindu que casou com um muçulmano e os irmãos não aprovavam. Eles foram lá e tacaram fogo no cara. E ela foi tentar ajudar e tal. E ficou toda queimada. Ela tava grávida, então hoje ela tem uma menina. Ela mora com a sogra culpa ela, horrores, trata ela super mal. E ela não consegue trabalhar, não consegue nada por conta disso. E ela acabou convencida por uma advogada a acusar os irmãos, porque ela viu, eram os irmãos, né? Então eles estão nesse processo assim, e aí o jornal vai cobrir. Essa jornalista que mora nos Estados Unidos vem pra Índia de novo, que é um lugar onde ela nasceu, um lugar onde ela tem muitos traumas do passado, pra cobrir esse negócio, conhecer ela, entrevistar e tal.
a pedido de uma amiga dela. Ela acaba conhecendo o amigo da amiga, que ajuda ela nesse caso. Eu gostei tanto dos dois juntos. Tão legal. E tem umas partes bem tristes, bem chocantes, assim, né? O tema em si é bem chocante, né? Imagina uma divergência de religião, de raça, de qualquer coisa, justifica esse tipo de ato de crueldade. E aí vem mais de cima, porque quem influenciou esses irmãos é o carinha que comanda ali a tribo deles, sabe? Então, assim, terrível. Mas enfim, é um livro muito bom. Ele já saiu pela Globo Livros, tá? Tem uma capa verdinha, acho, com um pássaro na frente, uma coisa assim. Bem legal. Aí eu li um outro livro que eu também não tenho, vou deixar a capa aqui. Nada Fica no Passado. É um lançamento da Faro de thriller. Sabe aquele negócio que você fez uma coisa errada e volta pra te assombrar? É meio que isso. Ela e o namorado foram acusados. Na verdade, o namorado era meio que um serial killer, foi descoberto depois e ele foi preso. E ela agora, 15 anos depois, também está sendo presa. Por quê? Porque ela foi cúmplice, ajudou o namorado a esconder o corpo da melhor amiga dela. Só que não é bem assim, tem mais coisa ali. E agora ela foi presa. Ela estava noiva, ela era uma pessoa super importante, vice-diretora de uma farmacêutica, virou em nada, teve que ser presa, ficou 5 anos presa. Daí a gente vai ver as interações dela com as outras presas, o que ela faz para sobreviver ali, os abusos que ela sofre, e ela sai. E ela tá recebendo cartas misteriosas nessa prisão. Ela só leu uma e depois não leu mais. E aí ela sai e vários crimes estão acontecendo de novo, só que o modus operandi é um pouco diferente. Então eles ficam na dúvida se é realmente o mesmo cara, porque ele fugiu da prisão, ou se é outra pessoa. E ela fica com aquele medo. E aí tem junto um policial que era melhor amigo dela também de infância, que sempre foi apaixonado por ela. E aí eu, tipo, fiquei assim, quero um romance, quero um romance. Engraçado que o livro é super pesado, né, de thriller, mas eu quero um romance. Mas eu não sou a maior fã de ler livro de romance, mas nos outros livros eu quero que tenha um romance, né? Que engraçado, né? Pois é, eu fiquei torcendo, fiquem juntos, fiquem juntos. E aí a gente vai vendo, assim, todas as coisas e as consequências, né? Vamos voltando no passado pra ver como que aconteceu aquele crime lá. Então, assim, é bem interessante. O final é um final, assim, que não é tão tradicional, digamos assim, o que acontece no final. E é de muita coragem, ela teve muita coragem. Então, é um livro bem interessante, tá? Depois, eu li O Guardião de Segredos de Jaipur. Pra esse eu dei uma nota 4. Ele é um livro que é a continuação de A Pintora de Henna. Só que aqui ele tem o Malik como protagonista também, que é um jovenzinho que a gente conhece quando ele tem 8 anos lá em A Pintora de Henna. Então já se passaram 12 anos aqui, ele tem 20 anos. A gente tem o ponto de vista dele, a gente tem o ponto de vista da Lakshmi, que é a protagonista do outro livro também. Ela é bem protagonista aqui também. E tem uma nova pessoa que é a Nimi, que é uma pessoa que ele vai se relacionar, uma pessoa bem sofrida, uma viúva, recém perdeu o marido, tem 2 filhos, ele acaba gostando dela, convivendo com ela, só que a Lakshmi manda ele pra Jaipur fazer uma espécie de estágio em construção lá no palácio. Então ele vai pra lá e aí vai, né, aprendendo as coisas lá, e aí eles estão construindo um cinema muito grande, só que desaba. E aí eles vão tentar descobrir o porquê disso, tem muita coisa por trás. Nossa, tem até contrabando de coisas, gente, muito legal, muito interessante. Eu gostei bastante dessa história também, ainda prefiro o outro, mas gosto bastante desse. E eu já sei que vai ter um terceiro livro que vai contar a história da irmã da Lakshmi, que estava lá em Paris. Então acho que vai mudar um pouco, né, o lugar do livro, mas acho que vai ser super legal. E aí o último livro que eu li neste vlog, tá? Neste mês, já estamos fechando 30 minutos de vídeo, foi o De Olho em Você. Para esse livro eu dei a nota 3. É um livro clichê, mas ele tem umas coisinhas que se destacam, tá? A gente tem a Crystal, ela é uma influencer fitness fora do padrão, porque ela é uma pessoa gorda, e ela também é personal trainer, então ela frequenta muito essa academia, ela faz posts no Instagram para incentivar body positive, autoestima das mulheres e tal. Enfim, esses posts são bem legais. Foi onde eu marquei o livro, foi a parte que eu mais gostei do livro.
E aí ela conhece esse carinha aqui que tá monopolizando o aparelho favorito dela. Então eles começam a ter uma discussãozinha ali e aí ele começa a frequentar sempre a academia. E eles estão sempre se engalfinhando, se alfinetando e tal. Só que rola muita química, ele é a cara do Chris Evans. Então assim, belíssimo, né? E aí a gente vai vendo os dois interagindo assim, as coisas acontecendo. Tem um pouquinho da família dela, a irmã, acho que vai ter um livro da irmã dela. A avó dela vai se casar de novo, ela não sabia, então eles anunciaram. E quem que tá nesse jantar de noivado? Ah, que coincidência. Mais uma coincidência. Enfim, eu reclamei um pouco dessa coincidência, mas depois, no fim, eu acho que fez todo sentido realmente ter essa coincidência para as outras coisas que precisavam acontecer no livro, tá? É um livro que eu gostei, mas eu tenho bastante ressalvas em relação a ela. Ela passa muita imagem de ser uma pessoa segura e tal, só que ela não é. A cada coisa que acontece, ela não sabe como agir, ela age de modo totalmente errado, ela desconfia dele, sabe? Ela não confia nele. Tenho várias ressalvas em relação a ela. Ele é um fofo, mas ela, assim, me irritou em algumas partes, tá? Então, acabei. Eu li muita coisa esse mês que vem é fevereiro, é curtíssimo, então eu sei que não vai ter todo esse tanto de leituras, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei demais, já tô até sem voz. Quero que vocês deixem um comentário aqui falando se vocês já leram algum desses livros ou se vocês têm vontade de ler. Vamos conversar, eu adoro ler os comentários e conversar com vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo, até mais!